Graça e paz, meus irmãos. Nesse momento de escola bíblica dominical, de aula, eu quero dar continuidade à aula que tivemos antes sobre o estudo de Coríntios, a nossa revista, e nós damos início ao capítulo 2, a segunda aula, Igreja sem partidos. Dividir a igreja é agredir a Cristo. Nós tomamos por base o texto de 1 Coríntios 1, versos 10 a 17, e também no capítulo 3, versos de 1 a 7. E nós introduzimos esse estudo, então, falando sobre a natureza das divisões, falando sobre culto à personalidade, falando sobre favoritismo dentro da igreja, e que tudo isso parte do nosso coração pecaminoso, do nosso coração enganoso, da corrupção que há em nós, fruto do pecado. E nós vimos então alguns problemas que havia na igreja de Coríntios, aqueles questão de um dizia eu sou de Paulo, o outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Pedro e outros diziam eu sou de Cristo. E nós vimos como isso é problemático na igreja do Senhor Jesus. E em escolher partidos, em fazer panelinhas, em se juntar em grupos. E até mesmo aqueles que diziam eu sou de Cristo, nós vimos que era um problema, porque na verdade eles estavam desprezando todos os líderes travestidos de piedade. Quando diziam sou de Cristo, parecia muito espiritual, muito piedoso, mas na verdade é porque essas pessoas não reconheciam a liderança, a autoridade de nenhum líder dentro da igreja, e por isso eles diziam eu sou de Cristo. E isso é um problema, meus irmãos, uma vez que o próprio Senhor chama homens, o próprio Senhor institui os seus líderes e os coloca como autoridade dentro da igreja. O próprio Senhor chama os bispos, os presbíteros, os diáconos, aqueles que vão servir ao povo de Deus na comunidade. Então, quando nós desprezamos esses homens, desprezamos a Cristo que os instituiu. Então nós agora veremos, meus irmãos, o terceiro ponto da revista, dessa aula, é um apelo à unidade. Primeiro, veja comigo aí, se você tiver a sua revista aberta, personalismo, letra A, personalismo. Paulo instrui a igreja sobre a unidade da comunidade de forma cristocêntrica, enfática e afetuosa. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o argumento mais forte contra todos os nomes dos partidos da igreja. Enquanto estes se orgulham de seus pregadores, celebridades favoritos, Paulo responde: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Verso 13. Essas três perguntas retóricas exigem um enfático não. Esse argumento serve para redirecionar o olhar dos coríntios e o nosso também para longe do favoritismo, focando nossos olhos tão somente em Jesus. Uma igreja fragmentada em torno de seus pastores prediletos desconsidera que isso nada tem de espiritual. Divisão e desunião são incompatíveis com o Evangelho, o qual rompe barreiras étnicas e sociais, ou seja, abrange a todo lugar, todos. O personalismo na igreja, de quem quer que seja, deve ser resistido pelo bem da comunidade dos discípulos de Jesus, aquele a quem pertence toda a glória e de quem somos todos servos. Depois do personalismo, Paulo combate o egoísmo, que é outro mal corrosivo para a saúde da comunidade cristã. Então, antes de entrarmos nesse ponto do egoísmo, vejamos esse ponto, personalismo. Veja, nós vimos na aula passada os problemas. Ele começa levantando os problemas nessa aula. E agora ele vai mostrar as soluções. Ele ataca o problema para chegar na solução. Então, o primeiro problema é o personalismo, o favoritismo. É fazer líderes favoritos, pastor favorito, A, B ou C, presbítero, quem quer que seja. Isso é um grande mal para a igreja do Senhor, meus irmãos. Você imagina em uma igreja que tem mais de um pastor, tem vários pastores ou vários presbíteros, e você começa a eleger aquele que é o seu favorito e desprezar os outros. E isso vai causar mal à igreja, vai causar contendas da igreja, isso vai destruir a unidade da igreja, vai corroer.
E qual é a solução, então, apresentada? É você olhar para Cristo. Paulo disse no verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade, veja, Paulo instrui a igreja sobre a unidade da comunidade de forma cristocêntrica, enfática e afetuosa. Cristocêntrica significa que tudo está centrado em Cristo, tudo está centrado nele. Cristo é o centro de todas as coisas, não é o líder A, B ou C, ele não é o centro de todas as coisas. O culto é para o Senhor, a adoração é para o Senhor, a leitura, tudo que nós fazemos é para o Senhor, tudo é dele, por ele e para ele. Então não deve sobrar ou nada, nenhuma glória ser direcionada a quem quer que seja, senão nosso Senhor. É para ele que devemos olhar, é a ele que devemos apontar toda a nossa vida. Esse problema de divisão, de desunião, de personalismo dentro da igreja, ele pode ser resolvido se as pessoas olharem para Cristo somente e depositarem nele toda a sua confiança. O segundo problema que ele aponta aqui, irmãos, é o egoísmo. Veja o que diz o texto. Afinal, onde está o poder da igreja? Certamente não está no pregador, mas em Cristo. À medida que o evangelho de Jesus é compreendido, o ego começa a morrer e os muros de divisões desmoronam. O evangelho revela que estamos condenados. Não passamos de miseráveis pecadores que merecem a ira e a maldição de Deus. Porém, Deus nos alcançou com graça e misericórdia. O amor dele foi derramado em nós. E porque ele sofreu a condenação em nosso lugar, fomos salvos mediante o sangue dele. Por causa dos feitos de Cristo, nenhum pregador deve querer glória para si. Repito, quando olhamos para Jesus, o nosso ego morre e os muros de separação começam a ruir. A igreja centrada no Evangelho é uma igreja sem partidos. Então vejam, irmãos, como é que ele acaba, como é que ele soluciona esse problema do egoísmo? É com Cristo novamente. O egoísmo, a pessoa egoísta é aquela que olha muito para si mesma, que quer a glória para si, que ela quer mostrar as suas habilidades, que ela quer ser vista muitas vezes, que ela pensa que os seus dons partem de si mesmo. Mas o texto nos lembra que, afinal, onde está o poder da igreja? Certamente não está no pregador, mas em Cristo. Meus irmãos, se um pregador, ele é um bom pregador, isso não vem dele, é dom de Deus. Se um pastor é um grande, ou quem quer que seja, um grande aconselhador, ele é um grande conselheiro, e ele se destaca muito nisso, isso não é uma virtude que parte dele, mas foi Deus que o agraciou com esses dons e talentos. Se alguém serve em determinado ministério, A, B ou C, seja qualquer que seja, meu irmão, ele tem que olhar para si, ele tem que olhar para Deus e reconhecer que tudo vem dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. E quando nós olhamos para Deus e reconhecemos isso, e quando olhamos para nós mesmos e reconhecemos quem nós somos, quem nós éramos, de onde fomos tirados, nós éramos pecadores, culpados, condenados, não havia esperança alguma para nós, meus irmãos. Mas Deus nos salvou em Cristo Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então quem éramos nós para nos gloriarmos? Se hoje temos uma nova vida, se hoje temos excelentes dons e temos servido a igreja do Senhor, que bênção, mas que Deus seja glorificado em tudo isso. Que eu não queira, que eu não deseje glória alguma para mim, que eu não almeje reconhecimento para mim mesmo, mas que Cristo seja visto, que Cristo seja glorificado em minha vida, que eu possa servir aos meus irmãos com alegria, tendo esse sentimento. Então a mensagem para hoje, meus irmãos, a mensagem para hoje.
Quarto ponto. Letra A, um efeito danoso. A desunião na igreja local prejudica a obra de Deus de muitas maneiras e a longo prazo. A igreja normalmente ela sofre muita pressão de fora, mas é possível que ela seja abalada por conta de seus próprios membros. Em Corinto, os partidos eram construídos a partir da preferência por alguns líderes em detrimento de outros. Eles elevaram alguns deles a um status que alguém jamais poderia ter. Os pastores devem ser respeitados, amados e honrados, porém não venerados. A igreja não pode promover ídolos. Ela é local para servos, trabalhadores, cooperadores de Deus. Então, vejam, irmãos, essa desunião na igreja local, ela produz um efeito danoso. É isso que o texto está dizendo. E por mais que a igreja seja perseguida por fora e enfrente diversos problemas, inimigos e lutas e adversários de fora, ela pode sofrer de males que vêm de dentro, como isso que nós estamos vendo. A desunião, a contenda, o orgulho, o egoísmo, o partidarismo, o personalismo. E por isso, tanto os membros como os líderes, eles devem evitar isso ao máximo. Eles são respeitados, mas não venerados. Não podemos fazer idolatria. Nós fazemos isso quando damos uma importância especial demais para alguma coisa ou para alguém acima de Deus. Quando nós colocamos algo no palco central da nossa vida, no lugar de Deus, nós estamos fabricando ídolos. Então, a igreja não pode promover ídolos, ela é local para servos, para trabalhadores, cooperadores de Deus. Segunda coisa, letra B, a enfraquecimento ou fortalecimento da missão. Veja, a missão de Deus alimenta-se da nossa união. Leslie Newbigin, um missionário inglês que viveu quase 40 anos pregando o evangelho na Índia, ele defendeu que a melhor explicação para o evangelho é uma congregação de homens e mulheres que acreditam e vivem pelo Evangelho. Nas palavras do pastor e pensador cristão Francis Schaeffer, o testemunho de amor de cada igreja local é a apologética final da fé cristã para o mundo. O apóstolo Paulo ensina que os cristãos são a carta viva de Cristo. 2 Coríntios 3:3. No livro Verdade Absoluta, uma das principais e mais respeitadas apologistas do nosso tempo, Nancy Pearcey, ela disse: podemos fazer um grande trabalho de argumentar que o cristianismo é a verdade total, mas os outros não vão achar a nossa mensagem persuasiva, a menos que possamos dar uma demonstração visível dessa verdade em ação. Todos devem ser capazes de ver por si mesmos em nosso caminhar diário que não tratamos o cristianismo como um retiro espiritual, um cobertor confortável, um castelo de crenças de conto de fadas que simplesmente nos faz sentir melhores. É quase impossível para as pessoas aceitarem novas ideias puramente no abstrato, sem ver um exemplo concreto de como elas se parecem quando vividas na prática. Quando as pessoas veem uma dimensão sobrenatural do amor, poder e bondade na forma como os cristãos vivem e tratam uns aos outros, então a nossa mensagem torna-se plausível. A apresentação verbal de uma cosmovisão cristã perde seu poder se não for validada pela qualidade de nossas vidas. Então vejam, irmãos, o ponto B disse o seguinte: enfraquecimento ou fortalecimento da missão. E aqui o autor traz à tona essa ideia de que, como a nossa união, como o nosso viver diário como igreja, pode enfraquecer ou pode fortalecer a missão de Deus. Se nós vivermos, como o texto de Coríntios mostra, uma igreja desunida, uma igreja cheia de divisões, de grupos, de panelinhas, um vai para um lado e o outro vai para o outro, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e as pessoas não caminham juntas, o que é que vai acontecer com a obra de Deus? Ela vai ser enfraquecida, ela vai ser corroída, ela vai ser denegrida, ela vai perder a sua força. A igreja vai perdendo a força aos poucos e vai minando, e as pessoas vão desanimando de trabalhar no Evangelho, de servir na obra do Senhor, porque o corpo está enfraquecido, está desunido. Por outro lado, irmãos, uma igreja que é unida é uma igreja forte.
Porque os membros entendem o Evangelho, entendem que são cooperadores, entendem que estão trabalhando na mesma seara, entendem que juntos nós somos mais fortes, que um dá força ao outro, que um carrega o outro, que um suporta o outro em amor, e assim nós vamos caminhando de força em força, como diz o salmista. Então, a nossa desunião ou união, a nossa unidade, irmãos, ela faz efeito diretamente no fortalecimento ou no enfraquecimento da missão. Juntos nós somos mais fortes e nós somos mais eficazes na propagação do Evangelho, não tenha dúvida disso. Letra C, vejamos, o ódio de Deus às contendas. As divisões destroem a igreja. Aqueles que são os causadores possivelmente sentirão o peso da mão de Deus, pois ele odeia ver contendas sendo semeadas no meio do seu povo. A igreja não é o time de Deus, a equipe de Deus, o grupo de Deus, ela é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Há uma unidade orgânica e mística entre a igreja e Cristo. Por isso, mexer com a igreja, perseguir e feri-la, torna-se um ataque contra o próprio Jesus. No ensino de Paulo, uma igreja dividida em partidos, em panelinhas, está vivendo sob a influência de Lúcifer. 1 Coríntios 12, 25. Então, irmãos, ponto C diz o ódio de Deus às contendas. Eis outra razão para não vivermos em desunião. Nós vimos a primeira porque ela causa um efeito danoso ao corpo. A segunda porque ela pode enfraquecer a missão de Deus e enfraquece realmente. E a terceira porque Deus odeia as contendas. Deus não se agrada disso. Viver em desunião, veja, você não só estaremos prejudicando ao nosso próximo, aos nossos irmãos na fé, não se trata apenas da nossa relação com o outro, da nossa relação horizontal, mas a nossa relação vertical, a nossa relação com Deus. Deus não se agrada de ver contendas, de ver uma igreja desunida. E a palavra de Deus diz que ao peso da mão de Deus nós sentiremos se vivermos dessa maneira, porque Ele odeia isso. Contendas semeadas dentro do seu povo, dentro do seu corpo. E nós precisamos sempre lembrar disso, que a igreja é um corpo. São vários membros e temos um cabeça, que é Cristo Jesus. Queridos irmãos, se nós somos um corpo, não faz sentido a minha mão esquerda ficar beliscando a minha mão direita. O olho ficar querendo fazer mal ao pé, ou a pé ficar querendo chutar o próprio corpo. Vai causar mal a si mesmo, em último caso. Então a igreja, ela é exortada quanto a isso, nesse ponto C. Deus odeia as contendas. Conclusão, irmãos, dessa lição. Muitas vezes o orgulho, o ego, levou-nos a falar de uma maneira e agir de outra, cultivando uma postura hostil à unidade cristã. Todo tipo de ostentação cristã é uma contradição, visto que o Evangelho apresenta a falência de todas as nossas reivindicações de grandeza. Jesus Cristo, por sua vez, reconcilia-nos com Deus e promove a paz, a união e a comunhão entre os membros da igreja. A vitalidade da comunidade cristã depende totalmente do nível de compreensão por parte de seus membros a respeito de quem é Jesus e da sua morte na cruz. Aplicação, meus irmãos, algumas aplicações. Primeiro, o que é que você pode promover para fortalecer e preservar a unidade da sua comunidade local? Quais são os sinais de uma igreja que tem experimentado a comunhão do povo de Deus? E terceiro, à luz do que Paulo ensinou, como criar uma cultura que proteja a comunidade de preferências, personalismos e panelinhas. Como fazer isso? O que é que você pode fazer para promover e fortalecer, preservar a unidade da sua igreja local? Isso é algo que eu e você precisamos nos perguntar, precisamos olhar em volta, precisamos, observando em volta, enxergar quais são as deficiências da igreja e como podemos ajudar. Esse deve ser o nosso sentimento sempre.
Geralmente, quando nós olhamos problemas dentro da igreja, nós murmuramos, nós reclamamos, nós dizemos, essa igreja tem esse e esse problema, e a nossa tendência, irmãos, é dizer, eu vou cair fora daqui, eu vou procurar outro lugar que seja melhor. Mas não é isso que nós somos chamados pela palavra do Senhor. Nós somos chamados a olhar em volta, a ver esses problemas e tentar ajudar e pensar como um corpo de Cristo, salvos em Cristo Jesus, unidos sob o mesmo cabeça. Como nós podemos melhorar a situação? O que nós podemos fazer? Em que nós podemos ser úteis? A segunda aplicação é quais são os sinais de uma igreja que tem experimentado a comunhão do povo de Deus. Certamente, uma igreja que tem experimentado comunhão do povo de Deus é uma igreja alegre, é uma igreja bendita, é uma igreja que tem crescido não só numericamente, mas qualitativamente. Tem crescido em qualidade. Essa igreja, ela tem vivido essa comunhão, ela tem desfrutado de todas essas bênçãos do Evangelho, porque Deus assim se agrada daqueles que vivem submissos a Ele e em união uns com os outros. E à luz do que Paulo ensinou, como criar uma cultura que proteja a comunidade de preferências, personalismos e panelinhas? Nós vimos então, meus irmãos, primeiro evitando a todo custo esse mal do personalismo. Os líderes podem fazer isso sendo fiéis à palavra e fazendo um culto da maneira como Deus ordenou e fazendo todas as coisas conforme a palavra nos ensina. E aqueles que são liderados, eles precisam ter sabedoria e discernimento para não fazer favoritismos dentro do povo de Deus. A segunda maneira, evitando o egoísmo, evitando o orgulho, sendo humildes diante do Senhor. E assim, meus irmãos, olhando sempre para Cristo, sempre para Ele, apontando para Ele, tendo Ele como o nosso supremo pastor, o nosso Senhor, aquele que deu a sua vida pela sua igreja. Que possamos, meus irmãos, então assim caminhar em unidade. É isso que Cristo nos chama, é isso que Cristo chama a você. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus amado, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado por esse estudo. Obrigado, Senhor, por podermos caminhar um pouco mais e sermos ensinados pela tua palavra o desejo que o Senhor tem de sua igreja, a ter uma igreja unida, ter uma igreja santa, uma igreja que é cooperadora do Evangelho e não uma competidora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.